Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem, que esteja tudo certo aí com vocês, que todo mundo esteja se cuidando. A senhora está tentando fazer com que a aula chegue com bastante qualidade até vocês. Na quinta-feira, a senhora vai estar à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai começar a aula de propriedades periódicas de novo. Tá? Então, a gente vai partir do início aqui nas propriedades periódicas, para a gente ficar com uma aulinha completa. Tá? Olha só, quando a gente fala sobre propriedades periódicas, é legal que a gente defina primeiro o que é uma coisa periódica. Né? O que é alguma coisa periódica? Por exemplo, a entrega de uma revista. A entrega de uma revista é periódica. Toda semana ou todo mês, a revista vai chegar na casa da gente. Um jornal é periódico. Todos os dias vai ter uma edição daquele jornal. Então, alguma coisa periódica é aquilo que eu consigo prever o seu comportamento ao longo do tempo. E com as propriedades periódicas não é diferente. Uma propriedade periódica que a gente nem estuda junto com as demais propriedades periódicas, mas que é periódica, é o número de elétrons da camada de valência dos elementos representativos. Olha só esse gráfico aqui, está colocado os elementos representativos, estão colocados os elementos representativos do quarto período. Então, aqui eu tenho o potássio, que é um elemento que tem um elétron na última camada, o cálcio, que é um elemento que tem 2 elétrons na última camada, aí eu vou lá para o grupo 13, e eu vou pegar o gálio, que tem 3 elétrons na última camada, germânio, 4 elétrons, arsênio, 5 elétrons, selênio, 6 elétrons, bromo, 7 elétrons, criptônio, 8 elétrons na última camada. Então, eu tenho um comportamento que varia de 1 a 8. Quando termina o período, vou para o próximo período, para o quinto período, começa tudo de novo. Aqui eu tenho o rubídio, que tem 1 elétron na última camada, o estrôncio, que tem 2 elétrons na última camada, e vai aumentar de novo até 8 elétrons na última camada. Depois vai decair, vai aumentar, e eu consigo prever o comportamento, o número de elétrons da última camada dos elementos representativos pela posição deles na tabela periódica. Que não é periódico, número de elétrons da camada de valência dos elementos de transição. Isso não é periódico. Os elementos de transição têm todos 2 elétrons na última camada. Isso é uma constante. Ah, mas tem os elementos do grupo do cromo, os elementos do grupo do cobre, que tem 1 elétron. Isso, tem esses 2 grupos aí que são exceções. Tem 1 elétron na última camada, que são os elementos de distribuição irregular. Mesmo assim, isso não é uma propriedade periódica. Dentro das propriedades periódicas que a gente estuda, a primeira e a principal é o raio atômico. Tá? Primeiro vamos definir o que é raio. Raio é a distância que vai do centro da circunferência até o final, até a borda. Ou seja, do centro do núcleo até o final da eletrosfera. Ok. Só que a gente está falando de um átomo, a gente está falando de uma estrutura que a gente não consegue hoje ter uma imagem que me permita dizer, aqui está o núcleo, lá está o final da eletrosfera, vou fazer a medida. Então, a medida do raio, ela precisa ser feita de forma indireta. Como é que ela é feita hoje? Ela é feita através de raio-x. Se prepara uma amostra, se tira um raio-x de uma amostra, amplia-se o raio-x e mede-se a distância entre 2 núcleos. A distância entre 2 núcleos dividida por 2 vai nos dar o raio atômico. A medida do raio atômico através do raio-x é uma medida com razoável precisão. Entretanto, eu tenho que ter em mente que as eletrosferas elas não têm, né, nenhuma tendência a se tocar, porque são cargas negativas, existe uma repulsão entre as eletrosferas. Então, não é assim tão perfeito as eletrosferas se tocando aqui para a gente medir esse raio. Existe uma repulsão, existe uma medida que está associada a essa maneira existe um erro que está associado a essa maneira de medir o raio. E a gente tem que pensar que do
Raio dos gases nobres, existe um erro maior ainda, porque os gases nobres são monoatômicos, então eles não se associam de 2 em 2 para facilitar essa medida. Tá? Isso a gente assume como um erro inerente ao processo. Bom, quando eu falo de raio atômico, eu tenho que pensar em dois fatores. Dois fatores são essenciais para trabalhar sobre raio atômico. O primeiro deles é número de camadas. Em um mesmo período, em um mesmo grupo, quanto mais camadas tiver um elemento, maior o seu raio. Se eu pegar, por exemplo, o grupo 1, tá? Pego o hidrogênio, que é o primeiro elemento, está no primeiro período lá no grupo 1. Ele tem um núcleo e uma camada. Aí eu vou me deslocando para baixo 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas, até que eu chego lá no 7º período frâncio, ele tem um núcleo e 7 camadas. Obviamente, muito maior do que o hidrogênio. Então, num determinado grupo, o raio aumenta para baixo, porque aumenta o número de camadas. Só que o número de camadas não é o único fator, não pode ser o único fator determinante do raio. Se assim fosse, elementos de um mesmo período teriam o mesmo número de camadas, teriam o mesmo raio. E isso não é verdade. Elementos de um mesmo período têm o mesmo número de camadas e não têm o mesmo raio. Num determinado período, o que está em jogo daí seria o número de prótons no núcleo. O número de prótons no núcleo define o raio de elementos do mesmo período. Vamos pegar ali o 4º período da tabela, por exemplo, onde eu tenho potássio, que está no grupo 1, número atômico 19, 19 prótons no núcleo. E vamos comparar ele com bromo, que é o elemento do grupo 17, 35 prótons no núcleo. O núcleo do bromo é quase 2 vezes mais forte que o núcleo do potássio. Portanto, o bromo ele vai agregar as 4 camadas muito mais próximas do núcleo do que o potássio. O potássio deixa as camadas muito mais abertas. E comparando esses dois, a gente pode tirar uma relação entre o raio dos elementos e o período. Num determinado período, o raio aumenta para a esquerda, que é onde estão os elementos com o núcleo mais fraco. Quanto mais forte o núcleo, mais agrega as camadas. Quanto mais fraco o núcleo, mais distantes essas camadas estão do núcleo. Então, aqui a gente tem um segundo fator de análise quando a gente precisa pensar em raio. Com esses dois fatores, nós vamos para a tabela periódica. Observem que essa tabela ela tem o hidrogênio escuro e os gases nobres. Por que o hidrogênio está escuro? Porque propriedade periódica é uma propriedade baseada na posição do elemento na tabela periódica. E o hidrogênio é o único elemento da tabela que não tem posição fixa. Em algumas tabelas, na maioria, o hidrogênio está no grupo 1. Outras tabelas, o hidrogênio está no meio. Em outras tabelas, o hidrogênio está aqui no grupo 17. Então, o hidrogênio não é um bom elemento para a gente pensar quando a gente vai pensar em referência, né, de propriedade periódica, pela posição do elemento na tabela. E os gases nobres? Bom, os gases nobres têm relação com aquele erro, né, maior na medida do raio que eles apresentam, que a gente discutiu há pouco. Então, eu vou deixar os gases nobres de fora por enquanto. Bom, o que eu vou pensar? Nos grupos, o raio aumenta para baixo. Essa setinha aqui no grupo 1 é igual em todos os grupos. Em todos os grupos, o raio aumenta para baixo. Nos períodos, o raio aumenta para a esquerda. Essa setinha aqui de aumento para a esquerda vale em todos os períodos. Em todos os períodos, o raio aumenta para a esquerda. Quando a gente traça assim, para baixo e para a esquerda, a gente aponta diretamente para o maior elemento da tabela periódica. O maior elemento da tabela periódica é o frâncio, cujo raio é 2,7 angstrom. Angstrom é 10 a menos 10 metros, então 2,7 vezes 10 a menos 10 metros, que é um valor muito pequeno. Preciso conhecer o número? Não. Preciso saber o número? Não. Preciso saber a referência. Frâncio é o maior elemento. Ah, mas eu resolvi uma questão da URGS outro dia que dizia que o maior elemento da tabela é o césio, porque o frâncio tecnicamente não existe.
verdade. Né? Tem muito pouco frâncio, tem pouquíssimo frâncio na crosta terrestre, na Terra. Se encontrou 20 e poucas gramas de frâncio. Tecnicamente, ele não existe. Tecnicamente, é um elemento artificial. O césio seria o maior fora o frâncio. Mas a gente usa o frâncio como referência nos exercícios, sim. Ok? Bom, quando eu falo de raio, eu gosto muito de olhar para essa tabela aqui, que traz o tamanho relativo, né, dos elementos da tabela periódica. Observem que ela não tem o 7º período, então não tem o frâncio, esse aqui é o césio. Observem que o hidrogênio é realmente muito pequeno. Observem que existem muitas exceções, por exemplo, o telúrio é maior que o tecnécio, e não deveria, se o raio aumenta para lá, o tecnécio seria maior que o telúrio. Eu tenho como saber isso? Não, a não ser que eu tenha um número, ou a não ser que eu esteja vendo o tamanho relativo. Eu vou pensar em uma indicação, o raio aumenta para a esquerda. Além de exceções, ela mostra o grande erro do raio dos gases nobres. Ó, o neônio não pode ser muito maior do que o flúor. Ao contrário, o neônio deveria ser menor do que o flúor. Assim como o argônio deveria ser menor que o cloro. O criptônio menor que o bromo. Por que isso, então? É o erro, a dificuldade de medir, a dificuldade de aproximar os gases nobres para poder fazer a medida do raio. Então, isso aqui mostra, essa tabela mostra isso. Vamos na página 56, a gente tem um exercício da URGS para fazer, e aí a gente vai pensar o seguinte: quando eu tenho um exercício de propriedade periódica para fazer, o ideal é que eu trabalhe sempre com uma tabela periódica, né, para poder marcar a minha referência. O exercício é de raio, eu vou marcar a referência que eu tenho, que é o frâncio. Bom, X, Y e Z representam 3 elementos da tabela periódica que têm raios em nanômetros. X 0,0080 nanômetro, Y, né, o T, 0,123 nanômetro e Z 0,157 nanômetro. Nanômetro, 10 a menos 9 metros. O valor, o número em si, não é importante. O que é importante é que eu tenho uma ordem crescente numérica, eu tenho uma ordem crescente de raio atômico. Dou uma olhada nas alternativas e todas as alternativas falam sobre lítio, sobre berílio ou sódio. Eu vou marcar aqui na tabela, então, lítio, berílio e sódio. E eu preciso colocar esses elementos em ordem crescente de raio atômico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar de longe para perto da minha referência, que é o frâncio. Então, para eu ter uma ordem crescente de raio, eu tenho que pegar berílio primeiro, depois lítio, depois sódio, que equivale à letra E. Então, exercícios de propriedades periódicas. Pode me perguntar quem é o maior em determinado grupo, quem é o maior em determinado período. Então, quem é o maior elemento do grupo dos metais alcalinos terrosos? Ah, é o rádio. Quem é o menor elemento do grupo dos calcogênios? Ah, o grupo dos calcogênios, grupo 16, então, oxigênio. Pode me pedir uma ordem crescente, pode me pedir uma ordem decrescente, né? Ou pode me apresentar valores. E os valores vão servir, então, para eu determinar em que ordem eu preciso colocar esses elementos. Como vocês podem ver, os exercícios de propriedades periódicas não são exercícios difíceis. Ok? Bom, definindo, deixa eu dar uma apagar aqui. Definindo raio, a gente vai falar sobre raio iônico. Raio iônico é uma barbada, porque raio iônico é lógico. Né? O que é um cátion? Ah, o cátion é uma espécie que perdeu elétrons. Ok, então se eu vou comparar o cátion cálcio com o átomo cálcio, o cátion cálcio perdeu 2 elétrons. Se perdeu 2 elétrons, ficou menor. É lógico, se perde, fica menor.
Então, o que acontece aqui no cálcio? Ele perde os 2 elétrons da última camada, inclusive ele perde essa última camada e ele fica consideravelmente menor. O raio do cátion é sempre menor do que o raio do seu átomo, sempre, sem exceção. O que a gente pode pensar aqui agora é o seguinte: mas e se o cálcio perdesse um só dos seus elétrons e não os 2 da última camada, ainda assim ele ficaria menor? Sim, ainda assim ele ficaria menor. Por quê? Porque no momento que o cálcio perde um dos seus elétrons, esse núcleo fica um pouquinho mais forte para agregar os outros, né? Ele tem um elétron a menos para puxar. Então ele fica um pouquinho mais forte e agrega um pouco mais essas camadas em volta dele. Então ainda assim ficaria menor. Raio do ânion. Mesma ideia. Ânion é aquela espécie que ganha elétrons. Se ganha elétrons, precisa ficar maior. Então, aqui a gente tem o cloro, um elemento com núcleo e suas 3 camadas. O cloro, na última camada, ele tem 7 elétrons. Ele vai receber um elétron nessa última camada. O que acontece? Essa camada precisa se inflar um pouco, abrir um pouco, para ter espaço para a entrada desse elétron. E aqui a gente pode até pensar uma coisa que, na verdade, não é muito certa, que é, se eu vou agregar um elétron na última camada, é justo sim que ele fique maior, mas não deve ser muito maior, porque afinal de contas eu estou colocando um elétron em uma mesma camada, não estou criando uma camada nova para ele. É verdade isso? Não é. Tá? Nem sempre. A gente não pode afirmar isso. Ele expande e muitas vezes expande bastante para receber esse elétron. Tá? Então não é certo pensar dessa maneira. Então, o raio do íon é sempre maior, o raio do ânion é sempre maior que o raio do seu átomo. Ok? Bom, feito isso, o que a gente vai falar? A gente vai falar de raio de série isoeletrônica. Só para lembrar, então, de série isoeletrônica, iso igual eletrônica elétrons, igual o número de elétrons. Uma série de íons que ganham e perdem elétrons e todos permanecem com uma eletrosfera de 10 elétrons. Nesse caso, 10 elétrons. 13 perdeu 3, 10, 12 perdeu 2, 10, 9 recebeu 1, 10, 7 recebeu 3, 10. Todos têm 10 elétrons. Se todos têm 10 elétrons, todos têm 2 camadas. Bom, falar sobre raio dessa série isoeletrônica é uma barbada também. Primeiro, tem que pensar que não posso olhar na tabela periódica. Por quê? Porque na tabela periódica eu tenho elementos químicos, eu não tenho íons. Então, não vale, né, a posição da tabela periódica para eu dizer quem é maior, quem é menor aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso pensar em força de núcleo. Qual é o núcleo mais forte para agregar esses 10 elétrons? O núcleo mais forte para agregar esses 10 elétrons é o núcleo do alumínio. O alumínio ele tem 13 prótons, ele é o núcleo mais forte, ele agrega essas 4 camadas em volta do núcleo, deixa elas mais próximas. E o núcleo mais fraco para agregar essas 2 camadas é o núcleo do nitrogênio, deixa essas camadas mais abertas. Portanto, eu vou ter o alumínio como menor, seguido do magnésio, do flúor e como maior de todos, o ânion do nitrogênio 3 menos. Então, uma série isoeletrônica, é importante que eu lembre que se tem o mesmo número de elétrons, tem o mesmo número de camadas. Se tem o mesmo número de camadas, quem conta para pensar no raio é a força do núcleo. Ok? Beleza. Definimos raio, pensamos bem, discutimos o raio. Agora vamos definir as duas próximas propriedades periódicas a partir dessa imagem. Tem um átomo pequeno, não interessa porque ele é pequeno. Tem um átomo grande, não interessa porque ele é grande. Não interessa quantas camadas tem cada um deles, nada. Eu gostaria de que a gente pudesse pensar juntos agora qual desses 2 átomos perde elétrons com mais facilidade. Fácil. Perde elétrons com mais facilidade? Maior. Porque o elétron da última camada dele está mais longe do núcleo. A força que o núcleo está atraindo esse elétron é muito menor do que a força que esse núcleo
atrai o seu elétron. Beleza, realmente. Então, o átomo com raio maior perde elétrons com mais facilidade. Agora, quem que ganha elétrons com mais facilidade? Bom, se alguém tem que ganhar elétrons com mais facilidade, seria aquele que é menor. Ele está agregando bem as suas camadas, está puxando bem os elétrons da sua última camada, fica mais fácil para ele captar um elétron externo. Então, em termos de ganhar elétrons, o átomo menor ganha elétrons com mais facilidade. Ok? E com essa discussão, a gente define as duas próximas propriedades periódicas. A gente define eletropositividade e eletronegatividade. Eletropositividade, tendência a perder elétrons. Eletropositividade, tendência a perder elétrons ou caráter metálico. Bom, a eletropositividade também tem em pretos gases nobres, porque os gases nobres não têm tendência a perder elétrons. E é justo da gente pensar, então, se quanto maior é o átomo, maior a sua tendência a perder elétrons, o elemento mais eletropositivo da tabela também é o frâncio. O elemento de maior caráter metálico mais eletropositivo da tabela é o frâncio, o maior elemento da tabela. Quando a gente fala de eletronegatividade, a gente fala da propriedade inversa, né? Tendência a ganhar elétrons, ficar negativo, ou caráter ametálico. E aí o que a gente tem que fazer? Tem que se deslocar para o extremo oposto ao frâncio. Extremo oposto ao frâncio, nós vamos ter flúor. Flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela, aquele que tem a maior tendência a ganhar elétrons. Gases nobres não têm tendência a ganhar elétrons. É o elemento de maior caráter ametálico. Bom, a eletronegatividade, como vocês já sabem, é uma propriedade periódica bastante importante, uma propriedade periódica que a gente recorre em muitas situações para explicar muitas coisas da química. Então, essa tabela aqui, ela traz a eletronegatividade em uma das escalas, são duas escalas, uma das escalas é a escala de Pauling, e essa tabela traz os números, os valores da eletronegatividade conforme a escala de Pauling, Linus Pauling. E se vocês olharem aqui, o maior valor que tem nessa tabela é o do flúor, né, que é 4 na escala de Pauling. Importante que eu decore esses números? Não, não é importante. É importante que eu saiba que o flúor é o elemento mais eletronegativo, seguido do oxigênio, e depois eu tenho nitrogênio e cloro no empate técnico. A gente sabe que, na prática, o nitrogênio funciona melhor, ele aparece mais a sua eletronegatividade que o cloro, né? Mas essa é a relação que eu deveria saber, que o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, que é mais eletronegativo que o nitrogênio, e o nitrogênio é igual ao cloro. Outra coisa interessante da gente saber aqui é que a eletronegatividade do hidrogênio, que é 2,1, é igual ao do fósforo. Principalmente na química orgânica, quando eles começam a aparecer, até na inorgânica, nos ácidos de fósforo, a gente recorre a isso. Ah, mas por que o fósforo? Por que não telúrio? Porque o hidrogênio tem a mesma eletronegatividade do telúrio. O telúrio não aparece nos exercícios. O que aparece mesmo é o fósforo. Então, o hidrogênio tem a mesma eletronegatividade que o fósforo. Isso aqui é interessante da gente saber. Tá? Bom, agora nós vamos passar para duas propriedades periódicas que falam sobre energia, que é eletroafinidade e potencial de ionização. Eletroafinidade, unidade de energia, caloria, quilocalorias, joule, quilojoule, eletronvolts, são todas unidades de energia. Eletroafinidade, energia liberada por um átomo no estado gasoso isolado quando ele ganha um elétron. Energia liberada quando um átomo no estado gasoso isolado ganha um elétron. Por que gasoso isolado? O átomo precisa estar no estado gasoso isolado para liberar energia ou para ganhar elétrons? Não, não. A história do gasoso isolado aqui tem relação com o instrumento de medida. Hoje em dia, para medir essa energia, tá?
O instrumento precisa que o átomo esteja no estado gasoso e isolado para poder fazer a medida. Mas ele libera energia quando ganha um elétron sem. Vamos pensar na equação. Aqui a gente fala um pouquinho sobre equação também. A gente coloca isso em forma de equação. Ó, um átomo, que no caso é o cloro, no estado gasoso, não é líquido, não é sólido, e isolado, ou seja, não é Cl2, não é HCl, não é NaCl. Um átomo no estado gasoso isolado, ao receber um elétron e se transformar em um ânion, libera energia. Essa energia se chama eletroafinidade. Quanto maior tendência um átomo tem a ganhar elétrons, mais energia ele libera quando ganha. Então, sendo assim, a eletroafinidade, cuja definição é bem diferente de eletronegatividade, a eletronegatividade é uma tendência a ganhar elétrons, a eletroafinidade fala sobre energia, mas as suas variações na tabela periódica são idênticas, em direção ao flúor. O elemento mais eletronegativo também é o que tem maior eletroafinidade. Então, para cima, para a direita, em direção ao flúor, que passa a ser a referência de eletroafinidade. Potencial ou energia de ionização, unidade de energia também, e potencial ou energia de ionização faz referência ao processo inverso. Então, a energia necessária para a gente arrancar um elétron do átomo no estado gasoso isolado. Então, a energia necessária para retirar o elétron do átomo. Tá? Então, temos de equação o sódio gasoso isolado. Para tirar um elétron desse sódio e transformar ele num cátion agora, estou falando de perder elétrons, são necessários 5,14 eletronvolts. Então, sódio gasoso isolado, ao gastar 5,14 eletronvolts, é possível retirar os elétrons, um elétron do sódio e liberar aqui. Variação na tabela periódica. Bom, a variação na tabela periódica de potencial de ionização ou eletroafinidade vai em direção ao hélio. Por quê? Porque quanto menor é o átomo, mais difícil arrancar um elétron dele. Então, tem que ter um átomo muito pequeno, quanto menor ele for, mais difícil. Ah, mas por que não vai para o flúor? O flúor é um átomo pequeno também, é difícil arrancar o elétron dele. Por que aqui os gases nobres vão aparecer? Bom, os gases nobres vão aparecer aqui porque aqui é uma energia externa. Gastando energia externa, eu posso tirar elétrons até de um gás nobre. Então, o potencial de ionização, a variação na tabela periódica é para o extremo oposto do frâncio, lá para o flúor, passando do flúor para o hélio, que é o elemento de maior potencial de ionização ou eletroafinidade de toda a tabela. A nossa referência. Algumas considerações de potencial de ionização. Penso eu que os exercícios mais difíceis, eles normalmente são de potencial de ionização. Então, aqui a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Às vezes aparecem gráficos desse tipo para a gente analisar, ou parecido. Olha só, o que esse gráfico tem? Ele plota a primeira energia de ionização, ou seja, a energia de ionização para tirar o primeiro elétron. E eu tenho que pensar que quando eu estou tirando o primeiro elétron, eu estou vindo de fora para dentro, tá? Então, da última camada, o primeiro elétron que eu vou tirar. Então, a energia necessária para tirar o primeiro elétron do átomo versus o número atômico. Então, o que eu tenho? O hidrogênio, lá em cima o hélio. Aqui embaixo, o lítio. E aí eu vou me deslocando no período, a energia vai subindo, tem umas exceções aqui, às vezes ela desce, mas de forma geral a energia vai subindo, vai subindo, vai subindo, até chegar de uma hora energia de ionização, que é o neônio. Aí a energia vai descer de novo até o sódio. Depois ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, até eu chegar no argônio, que é o próximo pico. Então, observem que os gases nobres, o grupo dos gases nobres, é o grupo que tem maior energia de ionização. E é isso que mostra esse gráfico aqui. Consideração número 2.
Aqui eu tenho um átomo com 4 elétrons na última camada que eu quero retirar os elétrons dele. Qual é o elétron mais fácil de retirar? O elétron mais fácil de retirar é o elétron da última camada. Beleza. Entre esses dois elétrons, qual é o mais fácil? Tanto faz. Ok. Vamos retirar esse elétron aqui, então. Para retirar esse elétron, eu vou gastar uma mãozinha de energia. Essa mãozinha de energia aqui, necessária para tirar um elétron. No momento que eu quero tirar o outro elétron que sobrou na última camada, eu gastaria a mesma quantidade de energia que eu gastei aqui, um pouco mais ou um pouco menos. Eu gastaria a mesma quantidade de energia que eu gastei até aqui. Bom, mas o que acontece? Esse elétron que sobrou aqui na última camada, o núcleo está um pouquinho mais forte. E aí o núcleo puxa e agrega um pouco mais as camadas, prende um pouco mais esse elétron. Então, para retirar esse elétron, eu vou gastar um pouquinho mais de energia. Eu vou botar aqui 2 mãozinhas. Não significa o dobro, significa mais. Tá? Agora eu vou retirar esse último elétron aqui. No momento que eu retiro esse último elétron, para retirar qualquer um desses 2 elétrons, eu vou precisar de muito mais energia. Muito mais energia. Por quê? Porque eu estou numa camada mais próxima do núcleo. O que dá para observar com essa imagem que a gente fez aqui? Dá para observar que no momento que eu esgoto a última camada, que eu tiro todos os elétrons da última camada, a energia sempre aumenta, né? Conforme eu vou tirando elétrons, a energia vai ficando progressivamente maior. Mas no momento que termina a última camada e que eu tenho que me aproximar de uma camada bem mais próxima do núcleo, a minha quantidade de energia vai subir muito mais. E isso a gente pode ver aqui também, ó. Esse átomo aqui poderia ser o berílio, que tem 4 elétrons na última camada. Para tirar um elétron, o primeiro elétron, eu gastei 215 quilocalorias. Peguei esse mesmo cátion e vou tirar mais um elétron. Vou tirar o segundo elétron ainda da camada de valência. Para tirar esse segundo elétron ainda da camada de valência, eu vou gastar 420 quilocalorias. Então, uma mãozinha, 2 mãozinhas. Quando acabou a última camada, quando eu retirei os 2 elétrons que ele tinha na última camada, berílio tem número atômico 4, número de prótons 4, número de elétrons 4, 2 na camada K e 2 na camada L. Quando eu esgotei a camada L, que eu tenho que ir para uma camada mais próxima do núcleo, então eu pego o berílio 2+, e vou tirar mais um elétron, vou me aproximar do núcleo, a energia sobe muito. Muito. É muito maior. A terceira energia de ionização, no caso do berílio, ela é muito maior que a segunda. Eu tenho quase 10 vezes mais energia. O que me diz isso aqui? Ó? O que me diz essa relação de energia? Que aqui eu estou tentando tirar um elétron que já não está mais na última camada. E observe que se eu tirar, para tirar o último elétron do berílio, o quarto elétron do berílio, eu vou gastar mais energia que o terceiro, logicamente, mas não muito mais. O grande salto de energia vai ser do segundo para o terceiro. Isso indica que esse elemento tem 2 elétrons na última camada. Essa ideia aqui, essa análise aqui é uma análise importante para uma questão um pouco mais difícil sobre propriedades periódicas. Vamos fazer essa aqui de exemplo. Ó. Considere a seguinte tabela de dados de energia de ionização em quilojoules por mol dos elementos X e Y. Então, eu tenho a energia de ionização dos elementos X e Y, que de ambos aumenta progressivamente conforme eu vou retirando os elétrons, eu vou precisando de mais energia para tirar o próximo, coisa que a gente já tinha falado. O que a gente precisa pensar aqui? Quantos elétrons tem na camada de valência de cada um desses elementos? Então, vamos dar uma olhada em como é que a energia de ionização vai aumentar. 1090 para tirar o primeiro elétron, 2.350 para tirar o segundo elétron, dobrou. Tá? 4.610 para tirar o terceiro elétron, quase dobrou. 6.220 para tirar o quarto elétron,
nem chegou a dobrar. E para tirar o quinto elétron, 37.800. Aqui, ó, eu tenho um grande salto de energia. Da quarta para a quinta energia de ionização. O que isso significa? Que X é um elemento que tem 4 elétrons na última camada. A energia foi aumentando progressivamente, mas não aumentou muito. 4 elétrons na última camada. Y, por exemplo, 900, 1760, daqui para cá, ó, aumentou quase 10 vezes. Significa que Y já é um elemento que tem na sua última camada 2 elétrons. Ó, 2 elétrons na última camada, aqui já é uma camada mais próxima do núcleo, porque a energia aumenta muito. Esse é um outro exemplo de exercício que a gente pode fazer sobre energia de ionização. Ok? Essas duas, potencial de ionização e eletroafinidade, são as duas propriedades periódicas mais chatinhas, porque elas têm as equações, porque dá para fazer questões um pouco mais difíceis sobre elas. Aí a gente vai para a densidade. Densidade é uma propriedade periódica muito tranquila. A gente sabe que os elementos mais densos da tabela, eles estão nessa região central, aqui embaixo. Né? Na verdade, a densidade aumenta para baixo nos grupos. A densidade é a relação entre massa e volume. Aumenta para baixo nos grupos. E para o centro, em direção a dois elementos do sexto período, que são o ósmio e o irídio, que têm valores de densidade muito próximos. Então, são duas referências, o ósmio e o irídio. Os principais elementos que a gente usa no dia a dia têm densidade bem menor que o ósmio e o irídio. A gente está acostumado a manipular o ferro, que tem densidade em torno de 7. A gente está acostumado a manipular o alumínio, que tem densidade em torno de 2 e pouco. A gente está, às vezes, acostumado, depende da pessoa, mas já manipulou chumbo, né, em pesca, né, chumbinho de pesca, tem densidade 12. E às vezes a gente entra em contato até com mercúrio no colégio, sabe que mercúrio é um metal líquido bastante denso, que tem densidade 13. O ósmio e irídio tem densidade muito maior, né? Quase o dobro. E por que a referência está no sexto período e não está no sétimo? Provavelmente, esses elementos aqui do sétimo período, abaixo do ósmio e do irídio, são elementos ainda mais densos, ou muito mais densos que o ósmio e do irídio. Por que a gente não usa como referência? Porque a gente não conhece exatamente a densidade deles ainda, não está caracterizado, não está bem caracterizado. Mas provavelmente são mais densos. Aplicação do ósmio e do irídio. Bom, o irídio, agulha de injeção, extremamente resistente, né? Fura a pele, atravessa a musculatura da gente sem entortar, ponta da caneta tinteira, né? Que tem que ser pesada. Ósmio, agulha de toca-disco, de vinil, e ponta da caneta tinteira também. São algumas aplicações do ósmio e do irídio. E por último, a gente tem, como última propriedade periódica, a gente tem aqui o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Essa propriedade periódica, existe uma anomalia. Ou seja, grupo 1 e grupo 2 aumenta para cima. Aqui em cima estão os elementos com maior ponto de fusão e ebulição. Contrariando o restante da tabela. A restante da tabela aumenta para baixo e para o centro, em direção ao tungstênio, que também é um elemento do sexto período e vale a mesma coisa que a gente acabou de falar para o ósmio e irídio em relação à densidade. Tungstênio dos elementos conhecidos é o maior ponto de fusão e ebulição, em mais de 3.000 graus o ponto de fusão e mais de 5.000 graus o ponto de ebulição. Então, quase 6.000. E como uma grande exceção, bem longe do tungstênio é um metal, metal de transição, longe do tungstênio, nessa região dos ametais, a gente tem um ametal, que é o carbono, que tem altíssimo ponto de fusão e ebulição e vai ser uma exceção. Aqui, aplicações do tungstênio: filamentos de lâmpadas, brocas,
tanques de guerra, tá? Blindagem de carro, carbono, então passa a ser uma exceção. Feito, então, esse aqui é o tema da nossa aula, página 57 e 58 e página 182 a 186. Tem uma errata ali de gabarito, de numeração e de gabarito. Lá na página 184, a numeração da questão 18, né, colocar número 18, tem duas questões 17. E o gabarito da questão 18 é Equador. No livro, se não me engano, está Dinamarca, tá? Então, arrumem isso lá antes de fazer o exercício, para vocês não acharem que estão errando depois, tá? Queridos, muito obrigada pela atenção de vocês. Tá? Espero que tenha sido bom, espero que vocês aproveitem a aula e qualquer dúvida é só chamar a Sora, tá? Beijão para vocês.